paz do Senhor, Pastor Bosco, muito feliz pelo 34º aniversário desse programa tão abençoador, Opção para a Vida. Meus irmãos, quantas vidas transformadas que ouviram a mensagem através desse programa. Testemunhos maravilhosos. Quero parabenizar, em nome da Igreja Congregacional Vale da Bênção em Fortaleza, o Pastor Bosco e toda a liderança desse programa tão abençoador. Fiquem na paz, que Deus continue derramando graça, sabedoria na vida de vocês e que essa obra avance cada vez mais. É muito importante a proclamação da palavra, como vocês têm feito para a glória do Deus Todo-Poderoso. Um abraço do pastor Fernando Fernandes, em Fortaleza. Deus abençoe todos. Campina Grande, terça-feira, 8 de abril. Celebra-se hoje o Dia da Natação, do Correio, Dia Mundial de Combate ao Câncer e o Dia do Desbravador. Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Quero deixá-los agora no bloco Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias falando sobre o tema Sua Família, um lugar de oração. Oi, gente boa! Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Maio, família amada. A conversa de hoje é Sua Família, um lugar de bênção. Aleluia. Espera aí, hein? Tamo junto. Toda família é lugar de bênção, mestre? Deveria, mas infelizmente não é uma realidade. Uma vez uma pessoa falou comigo, desculpe, você ia, eu entrei. Mas é para aproveitar, assim, a conversa nossa é assim, menina. Não pode perder. A gente dá seta e entra. Não pode perder o fio da meada, vai lá. Perde não. Uma pessoa me disse assim, eu leio a Bíblia e só encontro famílias disfuncionais. É um exagero, né? Quando a pessoa diz assim, tudo, todo mundo... Eu gostei dele, exagero, né? Tudo, todo mundo, ninguém... Tem, né, menino? Vamos lá. Nem toda família. Tem muita família preciosíssima na Bíblia, né? Cita um aí. Preciosíssima. Por exemplo, a família de Marta, Maria e Lázaro. Mesmo tendo aqueles ren. Jesus gostava de ficar lá, né? A gente gostava de ficar lá. É um maravilhoso. Esse maravilhoso. Então, não tem família perfeita. Certo. A sua não? Não é perfeita, né? Não, até pelo fato de eu estar lá. Se ela fosse perfeita, só o fato de eu estar lá já não seria mais. Você viu aí, então, ó? Então reclama da sua não, beleza? Reclama não. Você está aí, ué. Eles estão aguentando você aí na benção. Então, é a sua família. Gostei dessa aí. É a sua família. É a minha família. Que precioso é dizer assim, você apresenta sua esposa, seus filhos, o Bento, seu neto. Essa é a minha família. Que coisa rica. É precioso demais. Precioso demais. Eu acho que tem um outro aspecto. Às vezes, a gente tem a tendência do chamado síndrome, o mito da grama mais verde. A gente olha por cima do muro e fala, aquela grama lá está mais verde que a minha. É melhor. É melhor. E aí, porque você só vê a família do seu amigo produzida. Você não vê nos bastidores. Só vê na festa. Só vê na festa, só na foto, na fita, como você diz, né? Na fita tá legal. Mas toda família, nos bastidores, tem suas lutas. Toda. As que a sua tem são semelhantes, não são iguais às minhas, nem são iguais às outras, mas são semelhantes, não é? E uma família, um lugar de bênção, por que vira um lugar de bênção? Primeiro porque, penso eu, tem investimento. De amor, de afeto, de carinho, de respeito. Segundo, porque tem a bênção do Eterno. Onde tem a bênção de Deus, ali floresce, ali tem vida. Tem choro? Tem luta? Tem noite difícil de passar? Tem também. Mas tem a bênção do Eterno.
Quando você passa por uma tribulação, às vezes você vê aquela tribulação, mas não faz o outro raciocínio. Qual é o outro raciocínio? É que Deus só autorizou essa tribulação porque o diabo queria era 100 vezes mais. Mas o Senhor, na sua bondade, não deixou, não. Ele cuida de sua família quando você está dormindo. Ele cuida de sua família quando você está pirraçando. Ele cuida de sua família quando você está orando. E Ele cuida de sua família mesmo quando você esquece de sua família. Yeah. Me dá aí 3 conselhos para quem está passando dias assim que acha que não tem bênção na família dele. Primeiro, olhe com outros óculos e veja o que tem de bom na sua família. Luta todo mundo tem, mas e olha toda que família tem coisa boa. Toda família tem coisa boa. Toda. Toda família. Então, olhe o que tem de bom na sua casa. Segundo, olhe o fato de você estar com saúde. Já pensou? Você tem um corpo perfeito. Tem problema? Tem também. Ou não tem um corpo perfeito, mas você está vivendo. Tem quanta gente que gostaria de estar vivendo com a situação que você está passando e não está vivendo. Gente melhor que a gente. Melhor que a gente. Então, e terceiro? Terceiro, faça o seguinte, invista em vez de ficar cobrando, dê em vez de ficar exigindo, elogie em vez de ficar criticando, semeie em vez de só querer colher. E você vai perceber que o clima vai mudar na sua casa. Deixa eu te dar 3 sugestões também. Primeiro, faça uma oração por essa família todo dia. Todo dia. E se eu tiver com raiva da família, ore uma boa oração. Ore para Deus abençoar, para Deus derramar, para Deus fortalecer, para Deus curar. Segundo, economize palavras duras, palavras ruins. Mesmo no WhatsApp, você só está falando com o marido, você só está falando com a esposa, você só está falando com seus irmãos. Diga palavras duras, não. Palavras duras suscitam ofendem ira. o Senhor, entristecem o Espírito Santo. E suscita a ira também. Suscita a ira, atrai a opressão do diabo. Palavras duras são aquilo que desonra o Senhor. Terceiro, perdoe mais. Abra uma conta aí para esse povo de sua família. Tem hora que a gente tem que abrir uma conta gorda, que eles vão sacando, inferindo, enchendo. Aí, quando eles falaram assim, me perdoe, já estava aqui no saldo. Pode sacar mais. Abre uma conta do perdão, assim, ó. Eu aprendi isso com Claudinha, né, minha esposa, que eu pirracei ela um dia, menino. É mesmo? Depois eu caí em mim, mas eu fiquei com tanta vergonha da irritação que eu produzi nela. Aí abracei ela e falei, eu preciso que você me perdoe. Ela falou assim, seu saldo aqui ainda está grande. Isso aqui é bênção. Mas não aproveita muito, não. Mas esse é um ponto importante, porque às vezes, quando a pessoa só saca e não deposita, o saldo está sempre no vermelho. Na hora que passa um pouquinho do ponto, a pessoa não tem crédito para retomar. É isso mesmo. Então é preciso investir, é preciso elogiar. De vez em quando, leva uma flor para a esposa. Cafezinho pro marido, né? Cafezinho bom, menino. Maravilhoso, hein? Vai lá dar um beijo no seu filho, na sua filha, lá enquanto ele está dormindo, não importa a idade que ele tenha. Não é verdade? É verdade. Dá um beijo no filho, na filha, fala, eu amo você, isso é importante para mim. Procure saber como é que está o seu trabalho, como é que está a sua vida. Se interessar pela vida dos filhos. Da família. Da família. E a família, tem mais, né? Tem os irmãos, quem tem pai vivo, quem tem mãe viva, igual tem mãe de 93 anos. E tem que privilégio, hein? Que privilégio. Benção, né? benção. Olha, põe no seu coração, minha casa, lugar meu irmão de bênção. compôs, minha casa será uma casa de bênção. Que bênção. Minha casa será um lugar de adoração. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar. Você que não sabe, menina. E lembrando da família do Josué. Né? Josué da Bíblia. Esse aí, ó. Né? Onde ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ele é um líder que toma decisões que reverberam, que refletem lá na sua casa, lá na sua esposa, lá nos seus filhos. Que bom
Quem tenha gente assim, eu quero servir a Deus, mas eu quero que a minha casa também sirva a Deus. Há dias difíceis que você pode estar enfrentando. Não perca a esperança. Volte para a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, olhe as promessas do Senhor. Se ninguém na sua casa estiver orando, tem um orando pela sua família, você. Se ninguém na sua casa tiver, como disse o mestre aqui, elogiando, tem um, você. Se ninguém na sua casa quiser lutar pela sua família, ei, lute pela sua família e fale bem da sua família e fala com o Senhor, que essa família vire um lugar de bênção. E nós pregamos e nós cremos nisso, né, pastor Jeremias, que para Deus não tem problema insolúvel, não tem vida irrecuperável, não tem casamento sem solução, exatamente. Não tem família que não possa sair dos escombros, das cinzas e ser uma bênção nas mãos de Deus. Vamos orar por isso, que nesse mês de maio, você surpreenda a sua família, investindo, foi a primeira palavra que o mestre disse, investimento. Invista na sua família. Nós estamos investindo daqui, 8ª e LPC. E agora vamos orar para que sua casa seja uma casa de bênção. Olha por nós, querido. Oro, uma honra. Bendito seja o Senhor que dia a dia carrega o nosso fardo. Amém. Bendito seja o Senhor que todo dia nos cumula de bênçãos. Senhor, há famílias sofrendo, dores, angústias, palavras duras, até separação. Tem misericórdia. Há famílias lutando com enfermidade, com descrença, com incredulidade. Há famílias que endureceram tanto uns com os outros, que machucam só de olhar. Senhor, oramos pelo bálsamo da cura, Amém. Da presença do Senhor nessas famílias, Amém. Reconciliando corações, trazendo perdão, curando as feridas. Também há famílias muito alegres, muito contentes por causa da bênção do Senhor, que essa bênção seja multiplicada nessas Amém. famílias. Que nesse mês de maio, Senhor, cada família aqui que segue conosco no Sala de Prosa, receba do Senhor graça Amém. Para vencer a dor, alegria para ter mais alegria e força para caminhar. Amém. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Sala de Prosa, hein? Obrigado por você seguir conosco. Fala 3 coisas boas de Sala de Prosa aí. Rapaz, primeiro que é o papo mais interativo do Brasil. E essa risada brutal, menino? É boa, boa, boa. Segundo, é que a gente convida as pessoas para refletirem com a gente sobre as coisas mais lindas e preciosas da vida. E terceiro, que essa é uma sala onde nós aprendemos uns com os outros. Deus, mesmo em meio às maiores adversidades, seja ela de que natureza for, Ele não vai deixar os seus filhos ou seus servos desprovidos de serem socorridos, de terem as suas necessidades supridas. Amém? E o exemplo primeiro que eu estou citando aqui é do profeta Elias. Em meio à seca, o Senhor ordenou que ele fosse à casa de uma viúva. Um outro exemplo, eu podia citar muitos exemplos no Velho Testamento, mas por conta do tempo que não permite, vamos aqui nos limitar a alguns. Os apóstolos estavam no Mar da Galileia, lá em Mateus capítulo 8, verso 24. Eram homens vividos, eram homens viajados, não eram marinheiros de primeira viagem, estavam lá no Mar da Galileia. Jesus estava lá no monte, e percebeu que de repente sobreveio sobre eles uma tempestade. Irmãos, mesmo você como cristão, mesmo você como servo de Deus, você não está imune, você não está isenta ou isento de enfrentar tempestades, ou temporal, ou vendavais, ou turbulência. Todos nós estamos sujeitos. Lá em Eclesiastes diz que o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo, aos servos de Deus. Não estamos isentos, não estamos imunes, mas o segredo está em você, em meio às tempestades, em meio às dificuldades. A exemplo dos apóstolos, quando estavam lá no Mar da Galileia, Jesus vem ao encontro para nos socorrer, para nos valer,
para nos dar ânimo, para dizer como fez com relação aos apóstolos. Pedro, inclusive, e os demais julgavam que era um fantasma que vinha ao encontro deles. E aí, à proporção que Jesus foi se aproximando, eles perceberam que aquele vulto se tratava do Senhor Jesus. E aí Pedro, muito afoito, disse: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ao teu encontro. Jesus disse simplesmente: vem, Pedro. E diz as Escrituras que enquanto ele caminhava sobre as águas e olhava para Jesus, seus olhos estavam fitos em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas na hora que ele percebeu: epa, isso aqui é uma coisa sobrenatural, isso aqui é uma coisa que não tem compreensão, não tem explicação, isso é uma coisa estranha, isso é um negócio que eu não estou nem acreditando. Ele começou a afundar. Jesus então, quando ouviu o seu clamor: salva-me, Senhor, Jesus estendeu a mão e disse: levanta-te, homem de pouca fé. Numa outra ocasião, eles perguntaram: quem é este que até o mar e os ventos e as ondas lhe obedecem? Então a tempestade vem sobre o mal e sobre os justos, sobre os bons e sobre os maus. Porém, para aqueles que esperam, confiam no Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro para que nós nos sentimos abrigados e nos sintamos refugiados nele mesmo. Por isso que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nas tribulações Ele está presente. Sadraque, Mesaque e Abidênego foram jogados dentro de uma fornalha para serem aquecidas 7 vezes, serem consumidos. Mas nos diz a palavra que o rei teve uma visão de um quarto homem e era semelhante a Deus. E quando eles saíram de lá, nem cheiro, a gente chama cheiro, né? Nem catinga de fumaça havia nas vestes deles. O Senhor esteve presente com eles. Alguém já disse que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidênego de serem lançados dentro de uma fogueira aquecida 7 vezes mais, mas livrou-os dentro da fogueira. Alguém já disse que Daniel não foi guardado de não ser lançado dentro de uma cova cheia de leões famintos, mas o Senhor livrou-os dentro da cova dos leões. Então observe que às vezes Deus permite para mostrar. Por isso que lá no livro de Malaquias, no último capítulo e o último versículo, eu até preguei essa semana no culto aqui, parece que foi no culto matutino, nos diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença é que nós vamos nos sentir abrigados. O injusto, ele se sente desesperado, ele se sente descabelado, ele fica louco, desesperado, murmura, blasfêmia, joga impropérios, diz muita coisa. Porém o justo servo do Senhor, a exemplo de Jó, a mulher dele amaldiçoa esse teu Deus e morre, não vale a pena. Mulher, tu falas como uma louca. Porventura não receberíamos por permissão divina o mal, somente o bem? Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu nasci nu, vou voltar ao pó nu. E nada Jó atribuiu que Deus estava sendo injusto com ele. E o Senhor lhe deu um fim glorioso. No capítulo 42 nós entendemos, e inclusive percebemos o motivo pelo qual Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Que ele diz lá no capítulo 42: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, meus ouvidos te ouvem, louvado seja o nome do Senhor. Um outro exemplo, meus irmãos, para a gente não ir muito longe: Jesus lá no mar da Galileia, já estava entardecendo, a multidão estava faminta, alimentando o coração com as suas palavras. Um dos apóstolos disse: Senhor, despede a multidão, porque já está aí declinando o dia, e não temos, ainda que tivéssemos aqui dinheiro, não temos onde comprar comida, alimento. Despede a multidão. Jesus disse: dá-lhes vós mesmo de comer. O que é que vocês têm aí? Tem um menino ali que está com um lanche, 5 pães e 2 peixes. Trazei-mo. Jesus orou, multiplicou, consagrou, multiplicou. Todos se saciaram e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Deus sempre faz a provisão para os seus filhos, como fez para o profeta Elias lá na casa da viúva de Sarepta. Então ele é aquele que realmente pode nos dar a certeza, a garantia
de nós nos sentirmos abrigados debaixo das suas potentosas mãos, como diz no Salmo 91, e das suas potentosas asas. Amém, meus irmãos? Nós precisamos, meus irmãos, de aprender, exercitar a nossa confiança, a nossa dependência, e esperarmos sempre em Deus, que jamais nos decepcionou e jamais há de nos decepcionar. Eu estava meditando nessa passagem e me lembrei, aludindo ao Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É uma cena que você pode imaginar, né? Quem contava essa ilustração era o pastor Enéas Tonini, de saudosa memória, um grande líder, um grande pastor. Ele já dorme no Senhor. E ele conta em um dos seus livros que uma vez ele estava numa das avenidas mais movimentadas em São Paulo, aquelas avenidas que o trânsito é quase que, é praticamente ininterrupto. Então, estava um pai do outro lado para fazer a travessia com a criança agarrada na sua mão, segurando bem forte na mão daquela criança. E aí ele percebeu, isso é uma ilustração que está num dos livros do reverendo de saudosa memória, Enéas Tonini. Ele percebeu que o pai atravessava com a criança e percebeu que a criança estava completamente alienada daquele momento de risco de sofrer um atropelamento. A criança olhava para os prédios, admirando os edifícios, olhando para tudo que é de canto. E quando chegou lá do outro lado, a criança foi indagada por que ela estava tão desligada daquele momento tão difícil pelo qual aquela travessia do seu pai atravessar. Ele disse que eu estava segura pela mão do meu pai. Eu sei que meu pai não ia largar a minha mão. Meus irmãos, é assim que Deus faz conosco. Ele está segurando bem forte. É por isso que a gente canta aquele hino, né? Segura na mão de Deus e vai. Ele é quem segura em nossas mãos. Então, nós vamos ver aqui nesse salmo, estamos vendo que nos versos de 1 a 3, ele faz a sua avaliação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, olha aqui, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então não vamos temer. No verso 5, ele diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. No verso 6 a 9, bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Lembremos que o Senhor é o Deus dos exércitos de Israel. Salmo 24, você vê isso, né? Então, aquilo que esteja rodeando a minha vida, a sua vida, nos ameaçando, trazendo muitas vezes um desafio para você dar provas de que você não será abalado, é porque você estará sempre refugiado num refúgio que é a nossa fortaleza. Amém, irmãos? Hoje nós vemos que, lamentavelmente, o mundo está na ameaça de uma terceira grande guerra mundial. Está ameaçado de um início de uma terceira grande guerra mundial. Porém, meus irmãos, não nos esqueçamos, Deus está no controle de tudo. Amém? Ele queima o arco e despedaça a lança. É esse Deus que nós devemos estar confiantes. Nos versos 10 e 11, para concluir, então ele diz assim: diante de tudo, aquiete-se,
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem pode dizer amém? E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: todos nós que estamos aqui, e aqueles que porventura estejam em casa, em algum momento da sua vida, da minha vida, se não aconteceu, pode ser que aconteça, aquele momento em que você, às vezes, diante de algum desafio, diante de alguma ameaça, se sente em perigo, e até ameaças de vida, você se sente inseguro. Lembre-se, diante do que você passou, cada um tem uma história para contar. Qual foi a sua reação? Como é que você se comportou? Eu já passei por momentos como esse. Eu me lembro bem, estou me lembrando, eu fiz uma viagem com a minha família, minha esposa e as suas 2 filhas, a Recife. Estava chovendo muito. Essa cena não esqueço, ela vez por outra me lembra. Ela disse: eu nunca vi você tão desesperado quanto naquela situação. Nós descemos uma rampa e eu não prestei atenção, eu estava ainda com a Kombi, não prestei atenção que era uma região daquele barro vermelho, que quando a água bate, quem entra ali, quem desce ali não sai mais. Ela é testemunha disso. E eu me desesperei, eu fiquei desesperado. Eu disse: meu Deus, como é que a gente se vê e se meter num... E era uma descida, uma rampa, que quando a Kombi desceu, ela rabiou assim, para bater numa parede que tinha, uma parede de monte, um monte de barro, aquele pissarro mesmo, né, que a gente... Então ela foi desgovernada, desceu até lá embaixo. Eu digo: pronto, a gente não sai mais daqui. Chovia muito em Recife. Foi num lugar chamado Serrambi. E aí ainda hoje ela comenta: eu nunca lhe vi tão desesperado, sem esperança nenhuma. E eu estava ali, eu disse: agora pronto. E aí procurei entrar em contato com algumas pessoas que estavam ali por perto. Olha, vamos ver se a gente consegue um trator para puxar essa Kombi aqui e tirar desse lugar, porque a gente daqui não sai mais. E a gente ficou desesperado mesmo. Eu nunca fiquei tão desesperado e aflito quanto naquele dia. Não me lembro de outra situação. Estava eu, ela e as 2 filhas. E meus irmãos, a gente orou um momento. Tenha calma, vamos orar, vamos... E de repente o céu limpou. Aquele pirraço, eu não sei como foi que aconteceu, de repente secou e a gente saiu. Eu estou só lembrando o desespero que eu passei, a aflição. Então, lembre-se de alguma coisa na sua vida, como é que você se comportou? Aí eu quero lembrar o que nós encontramos neste salmo, que muitas vezes nós, embora saibamos, mas não pomos em prática. Na hora de você ser provada ou provado, você esquece de confiar, como os filhos de Coré confiaram, depositaram sua confiança. Deus é que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lembre-se que alguém já disse, meus irmãos, que a última palavra é a de Deus. Ele cuida daqueles que esperam, confiam nele. Agora, só sabe quem tem intimidade, comunhão, e sabe em quem tem crido, como Paulo nos diz. Ele é aquele Deus que está presente conosco, em todas as circunstâncias. Ainda que o mar esteja revolto, ainda que as ondas estejam fortes e bravas, como o pastor Júnior até comentou isso, né? Quando ele foi a uma praia, pela primeira vez ele ficou impressionado, ficou com medo das ondas do mar. Ele diz isso na pastoral de hoje. E é assim que a gente às vezes se comporta. Mas lembremos que em todas as circunstâncias o Senhor está presente conosco. E tem mais uma coisa para concluir. Nos momentos em que você se sentir mais desolado, mais desesperançado de sair daquela situação, esse é o momento em que Ele está mais presente na sua vida. Vocês conhecem aquela história de uma irmã que teve um sonho, e ela transformou isso numa poesia,
que ela caminhava na beira da praia, e quando a gente está na praia, a gente sempre costuma andar e depois ver para trás as pegadas. Às vezes a onda vem e até leva e limpa aquelas pegadas, mas a poesia de uma senhora, ela conta que ela caminhava, e enquanto caminhava numa parte, ela percebia que suas pegadas estavam acompanhadas de um personagem. E tinha horas que ela olhava e via as duas pegadas daquele personagem que estava andando ao seu lado. E lá na frente ela percebia, olhava para trás, só tinha uma pegada, não tinha mais aquela outra. E quando ela acordou de manhã, ela percebeu que aquilo tinha era como se fosse um sonho e precisava de uma interpretação. E ela orou muito, pedindo que Deus falasse ao coração dela. Naquilo que ela recebeu como interpretação, ela disse: aquele companheiro que você via as pegadas, era eu que estava ao teu lado. E aí ela questionou: mas meu Senhor, por que que às vezes as pegadas vinha duas ao meu lado e depois aparecia só uma? O Senhor me deixou? O Senhor me desamparou? Naquelas horas. Ele disse: não. Aquelas horas que ficava só uma pegada, é que você estava tão cansada e não podia caminhar, que eu te carreguei nos meus braços. Agradeço a você, internauta telespectador, que esteve conosco, e quero lembrar a todos, no próximo dia 20 deste mês de abril, é um domingo, às 18 horas, estaremos realizando um culto em ações de graças pela passagem do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Você que reside em Campina Grande, prestigie esta festa de aniversário. Compareça. Até amanhã, se Deus quiser.